Agora, eu gostaria muito de falar um pouco sobre a minha trajetória de vida. O que me levou a chegar a esse ponto. Hoje eu sou um artista conhecido, sou um artista realizado com o que faço. Gostaria muito agora de compartilhar com vocês um pouco da minha trajetória de vida. Como sabemos, a vida de artista não é nada fácil. É uma vida árdua, é uma vida muito difícil, principalmente num país que não dá oportunidade aos artistas. Mas nós que amamos arte, acreditamos nela, fazemos com muito carinho e muito amor. Sabemos também que fazer arte é não fazer guerra. A verdadeira essência da arte está em cada um. Então, estamos nessa trajetória para sermos melhores, para podermos passar essa essência, essa maravilha para as pessoas, para os nossos espectadores. A arte transforma pessoas, nos faz melhor. Em 1975, nascia Mané Araújo. O mais engraçado, e eu vou te falar que isso é engraçado, mas seria algo interessante, porque quando eu acabei de nascer, eu estava ali no berçário e meu avô, juntamente com meu pai, foram me visitar. E quando meu avô olhou para mim ali no berço, no berçário, meu avô virou para o meu pai e falou: Lúcio, esse menino vai ser artista. E por incrível que pareça, hoje eu trabalho com isso, Mas acho que o meu avô também, ele tinha uma mediunidade muito elevada. Ou ele sabia muito bem que no meu gene tinha um pouquinho ali, do artista. Porque o meu pai, também pintor, artista, pinta muito bem. Hoje ele está parado, mas eu estou incentivando aí que ele volte, a pintar. E minha mãe também, com a habilidade extraordinária. Minha mãe sempre fez maquetes comigo quando eu era criança. Ela tinha o prazer de fazer as maquetes e tirava sempre em primeiro lugar. Então, parece que algo eu já tinha, no meu gene. Mas não adianta, eu acho que o artista está dentro de cada um. Uns desenvolvem e outros deixam adormecido. E nós desenvolvemos com técnicas, com métodos e também a persistência. Quando eu era pequeno, com 5 anos mais ou menos, segundo meu pai me falou, meu pai estava no ateliê dele, pintando, e eu estava no chão desenhando. Ele me dava alguns lápis e eu ficava desenhando. Só que sem ele ver, eu peguei as tintas que estavam ali perto de mim, ao meu alcance, e comecei a esfregar no chão, esfregar no corpo. Comecei a fazer desenhos com o dedo, porque eu não tinha nenhum pincel ali, fazendo desenhos com o dedo pelo chão, com tinta. E aí meu pai se deparou com aquela cena, em vez de me xingar, de brigar comigo, coisas que ele, graças a Deus, nunca fez, ele pegou uma tela, me deu os pincéis e colocou para que eu pudesse começar a exercer a profissão, que mal sabia ele que até hoje eu estou nela. Então eu fiquei ali brincando com a tinta, sentindo aquele cheiro da tinta a óleo, que aquele cheiro nos atrai. Até hoje é impressionante como que só de sentir o cheiro da tinta a óleo, isso faz a gente ter vontade de pintar. Então aconteceu isso, eu ficava ali pintando, desenhando,
E meu pai, feliz a vida, né? Pelo menos eu não sujei o chão e nem meu corpo com aquelas tintas. Então, isso foi muito interessante, que comecei mais ou menos já a pintar com 5 anos de idade. E assim eu continuei até hoje. Mas eu passei por muitos processos na vida, né? Eu não sabia que realmente a arte tomaria conta da minha vida. A arte me escolheu. Passaram-se anos e com 7 anos, mais ou menos 8 anos de idade, eu ainda tinha aquela vontade, o cheiro da tinta. Aí eu já me lembro, né? Quando eu comprei a minha primeira tela. Comprei a primeira tela porque eu vi uma exposição. E essa exposição era de um artista chamado Larama, que hoje, infelizmente, falecido, um grande artista. E isso me incentivou muito mais. E aí eu comecei a comprar revistas. E uma das revistas que eu comprei na época, eu lembro muito bem, que era de Salvador Dalí. E aí eu descobri que Salvador Dalí nasceu no mesmo dia que eu. Eu acho que isso me incentivou muito mais a pintar. E aí eu comprei a primeira tela. Uma amiga da minha mãe, chamada Vitória, ela viu que a gente estava passando um pouco de dificuldade aqui, porque devido ao falecimento do meu avô, e ele deixou muita dívida, apesar que ele era uma pessoa, né, com comércio, era uma pessoa até muito bem de vida, mas infelizmente o Alzheimer, né, atacou e fez com que ele perdesse praticamente quase todo o patrimônio, que seria um patrimônio nosso, né? Então passamos algumas dificuldades financeiras aqui. E eu, com sede de pintar, o que eu fazia? Pegava madeiras, entendeu? Pegava até coisas no lixo, madeira no lixo para pintar, passava tinta em cima, comecei a fazer muita pesquisa. Vi que a gente poderia pintar em qualquer superfície, porque se você não tem tela, você pode pintar em qualquer superfície. E aí eu ganhei minhas tintas, né? Eu ganhei de uma amiga da minha mãe o meu primeiro grupo de tintas. Na época eu não sabia nada de pintura praticamente, mas eu fazia pesquisa, comprava livros e assim eu fui crescendo. E sempre com a arte, sempre com a pintura. É lógico, fiquei parado uns anos, depois voltei novamente, porque quem ama a arte pode dar um tempo, mas nunca para. Eu era um garoto tímido, eu tinha vergonha de tudo. E aí, o que acontece? Já estava, né, trabalhando com desenhos, comecei a adquirir mais conhecimento dos meus desenhos, com as minhas pinturas, e mais ou menos aí quando eu entrei no colégio, né, eu já desenhava, mas a timidez não me deixava, entendeu, ter amigos. Eu era tão tímido, mas tão tímido, que um dia eu descobri algo infalível, que era desenhar em sala de aula. E aí eu deixava mais ou menos aquele coleguinha do lado, né, ver o meu desenho, e assim ele aproximava. Essa foi uma das formas que eu usei para ter um convívio social melhor. E é impressionante, né, gente? Quando a gente fala que é artista, as pessoas gostam, as pessoas admiram. Elas podem não comprar sua arte, mas eu tenho certeza que é um diferencial. Nós temos esse diferencial na família, né? Entre amigos, porque quem mexe com arte é bem visto, Talvez antigamente não, mas hoje eu tenho certeza absoluta. Se você trabalha com qualquer coisa que seja manual, qualquer coisa bela, né? Pode ser uma música, você pode estar fazendo uma escultura, um desenho ou uma pintura, eu tenho certeza que você vai se destacar.
E eu descobri isso. Eu descobri que se eu desenhava, quando eu estava desenhando em sala de aula, apareciam pessoas e eu começava a ter mais convívio social. E isso me fez realmente ter mais conhecimento, conhecer pessoas somente com os meus desenhos. E eu acabava fazendo trabalhos, né, de desenho para as pessoas em sala de aula. E até mesmo os professores me tratavam de uma forma diferenciada. Muitas vezes a timidez nos faz recuar na sociedade. Então nós temos que aprender a lidar com isso, né? Principalmente o artista. Geralmente o artista plástico, ele é muito recluso ao seu ateliê. Muitas vezes ele não tem um convívio social. E nós temos que tomar muito cuidado com isso, né? Hoje nós temos as redes sociais, nós temos o grupo, né? Nós temos aí o nosso grupo, Família Maneco Araújo, onde pessoas trocam informações, e isso é muito importante. Então, sabemos que ser artista não precisa ser solitário. E o meu objetivo hoje é isso, é reunir as pessoas. Agora, voltando aí, né, quando eu estava na escola, eu não tenho vergonha de falar, tá, gente? Porque isso aconteceu comigo. Eu tive 5 reprovações na escola, tudo por causa do desenho. Eu só ficava concentrado nisso, no desenho, na pintura, e eu acabei não assimilando muito, entendeu? Os ensinamentos dos professores. Mas hoje, graças a Deus, eu sou formado em marketing, né? Eu consegui formar depois de velho também, mas eu nunca desisto dos meus objetivos. Isso é muito importante. Então, apesar de eu ter sido reprovado, né, nas matérias e ter conseguido me formar durante um tempo, né, fora do tempo normal, graças a Deus, hoje eu tenho aí, né, a minha formação, e graças a Deus hoje eu tenho a arte comigo, porque eu acreditei, fiz muita pintura, apaguei muitos quadros, fui em museus, e hoje eu tenho um conhecimento muito maior. Também sou feliz no que eu faço, conheço muita gente, porque eu acreditei que é possível você fazer arte, conhecer pessoas e etc, né? A gente tem a arte como a nossa melhor amiga, e isso é fundamental, mas todos os processos que muitos de vocês aí passaram ou passa, eu também passei. Eu não cheguei hoje a esse ponto na pintura, esse ponto social, né, de reconhecimento, tanto o reconhecimento social, né, como o relativo conhecimento, esse sucesso que hoje eu faço aí nas redes sociais, com milhões de visitas, milhões de seguidores. Isso não é à toa, não. É porque eu acreditei. É porque eu não desisto fácil. E você também não vai desistir. Se você está me vendo agora, eu acredito que você quer aprender a pintar, que você quer adquirir conhecimentos. A terceira fase da minha vida, eu servi o exército em 1994. Na verdade, eu quis servir o exército. Eu achei que lá eu poderia ter algo, né, uma profissão, algo que me fizesse mais maduro, né? Então eu servi o exército, e dentro do exército eu vi que não era nada que eu queria. Realmente foi muito difícil. Um artista, uma pessoa sensível, um artista, estar naquele meio, porque
Só quem serviu o exército sabe o que eu estou falando. Não é fácil, né? Tive muitos problemas, caí até em certa depressão lá dentro. Só que aí, quem me salvou? A arte. Porque eu comecei a desenhar dentro do exército, usando a mesma estratégia que eu usei para conhecer pessoas na escola. E aí eu comecei a desenhar e mostrei algumas fotos de pinturas que eu fazia, né? E acabou caindo na mão do tenente as minhas pinturas. E eu tive um novo tratamento, um ótimo tratamento entre os meus superiores. E isso me fez ver que a arte realmente salva. De alguma forma, gente, a arte salva. Porque depois que viram os meus trabalhos, eles começaram a me tratar de uma forma bem diferenciada dos outros artistas, dos outros soldados, né? Eu comecei a ter a minha missão era desenhar. Na verdade, quem me deu essa missão foi um sargento, chamado Sargento Paulo. Quando ele viu que eu tinha talento para coisa, ele realmente me valorizou muito ali dentro. Ele me deu a missão de desenhar alguns pôsteres, né, de primeiros socorros para instrução de soldados. Então eu desenhei muito, mas muito mesmo. Desenhei não sei quantos, talvez os 200, 300, né, folders, papéis desse tamanho mais ou menos aqui, de soldado, de primeiros socorros, instrução de como desmontar fuzil e etc. E eu adorei, porque deixei de limpar o banheiro, deixei de fazer serviços que eram para outros soldados, serviços difíceis, né, para ficar ali. Eu fiquei mais ou menos uns 4 a 5 meses fazendo trabalhos artísticos para o exército. Então, de novo, a arte salva, e ela me salvou nesse processo, que foi um processo muito difícil. Ser soldado, um artista, ser soldado, eu acho que não tem muito a ver não. Então eu tive essa missão maravilhosa dentro do exército. 4ª fase da minha vida. Eu tinha acabado de dar baixa no exército, né? Isso foi em 1995, né? Saí feliz da vida, porque eu não estava mais aguentando aquela vida de exército, apesar que eu estava desenhando, fazendo trabalhos, né, artísticos para o exército, mas eu me sentia realmente preso. E em 1996 e 97 eu comecei a trabalhar como corretor de imóveis. Parece que eu ainda não acreditava que a arte seria o meu meio de vida. Então comecei a trabalhar como corretor de imóveis e realmente não tinha nada a ver comigo. Ficar naqueles escritórios, fazer captação, né, e viver num ambiente de escritório preso, isso não estava muito legal. Eu não estava me sentindo muito feliz. Eu passei muita dificuldade nessas questões de não estar fazendo o que eu amava, que era arte. Então foi muito sofredor essa fase da minha vida, porque eu sabia que a arte seria, eu comecei a entender que realmente a arte estava falando mais alto. Não adianta eu ficar procurando imóveis, trabalhando com imóveis, sendo que a arte estava comigo. A minha vida continuou e eu saí, né? Eu saí do emprego de corretor de imóveis e fui trabalhar em bingo, vendendo cartelas em bingo. Para quem conhece como funciona todo esse processo, né, de jogos, vocês sabem que é um ambiente não muito legal, porque ali eu conheci realmente o ser humano. Eu conheci pessoas que perderam tudo com jogos, pessoas viciadas, e lá
eu comecei a trabalhar vendendo cartelas e eu tinha um contato muito mais direto com as pessoas. E isso me deu, né, uma experiência muito grande de saber como que o ser humano pensa. Esses processos me ajudaram a chegar até hoje. Então é por isso que eu digo para você, eu tenho muita experiência em lidar com pessoas, em saber as dores das pessoas, né? Porque não é fácil você trabalhar num ambiente onde você via pessoas sofrendo. E na verdade eu estava sofrendo junto, por ser uma pessoa mais sensível, né? E sofrendo também porque eu não estava trabalhando com arte. Foi aí que eu pedi para ser mandado embora. Então eu saí do bingo, né? Eu já estava pintando, mas não profissionalmente. Eu estava pintando em casa, né, com poucos recursos ainda, mas eu sabia de uma coisa, que a arte me chamava. Eu estava desempregado, né, e fui chamado para trabalhar numa grande empresa de roupas, né, uma empresa famosa que eu não vou falar, eu não vou divulgá-la mais, né, não tem lógica, mas também eu acho que faliu, não sei o que aconteceu. E eu me senti muito importante, porque lá eu fui chamado para trabalhar com artes gráficas, apesar que não era, né, pintura, não era nada dessa parte manual, mas era um trabalho gráfico e de criação. E lá eu estava copiando, fazendo tipo cópias, né, de roupas, um croquis que eu transformava em digital, né, com suas costuras, e desse projeto mandava para produção, né, para produção de roupas. E lá eu estava me sentindo até útil, né, usando arte. Só que quando acabava as coleções, não tinha praticamente nada para fazer. Então eu ficava diante de um computador e acabei passando o meu tempo criando desenhos, né? Eu criava desenhos, etiquetas, estampas, mas não era o meu setor. Na verdade, eu criava por criar. E um dia o dono, né, o diretor, passou ali e me viu criando e me disse: "Ó, Manuel, eu passo aqui sempre e vejo você trabalhando aqui no computador e eu acho que o seu setor não seria este. O seu setor seria de criação. E eu vou te transferir para esse setor de criação, onde eu tenho certeza absoluta que vai dar certo." Ok, aí eu aguardei essa transferência, feliz da vida, porque eu sabia que esse setor de criação seria algo que me faria mais feliz. Eu deixaria de ficar copiando, né, desenhos técnicos para criar. Fui transferido para esse setor de criação. Chegando lá, o gerente, né, de criação, ele parece que ele viu que eu tinha talvez um talento a mais, eu não sei. Eu fui tolhido totalmente de criar, e ele me deu outras funções, outras missões que não teria nada a ver com criação. Me colocou ali para mandar cartas, envelopes, né, plastificar revistas, catálogos, algo que não tinha nada a ver com o que eu queria. E aí eu tive que realmente pedir demissão, mas eu ainda aguentei, porque eu tinha certeza absoluta que alguém viria, né, o meu trabalho e eu poderia estar mudando ali de função. Só que me mandaram, gente, para embalar catálogos. Foi um período da minha vida muito difícil. Eu fiquei embalando catálogos
numa determinada parte da empresa, onde eu devo ter embalado aí uns 10 mil catálogos. Eu já não estava mais aguentando. E aquela tristeza de saber que eu estava sendo desperdiçado numa empresa me fez cair quase em depressão. E um dia, passando ali, uma das donas da empresa, que era cantora, ela era artista, né? Porque eram 4 donos na época. E essa cantora, ela passou ali e me viu embalando o catálogo. Toda vez que ela me via, ela olhava para mim, né? E não falava nada. E ela sabia que eu era artista, que eu desenhava, que eu pintava, porque ela já tinha visto fotos de meus trabalhos. Nessa época seria mais ou menos aí 2000, 2001, né? E um dia ela parou ali diante de mim e falou: deixa eu te falar, você não é artista? Eu falei assim: eu trabalho eu faço algumas pinturas, né? Ela falou assim: eu já vi suas pinturas. Outra coisa, você está embalando catálogo? Eu falei: foi a função que me deram aqui dentro da empresa. E ela só falou uma coisa: você é artista. Apontou o dedo para minha cara e falou: você é artista. O que você está fazendo aqui, embalando catálogo? Essa não é a sua função. Você está sendo desperdiçado nessa empresa. E aí ela foi embora. E aí eu pensei, realmente, o que eu estou fazendo nessa empresa? No outro dia, eu pedi a demissão. Graças a Deus que eu pedi a demissão, porque eu estava me sentindo inútil aqui dentro da empresa, né? Dentro da empresa. Eu estava me sentindo inútil. E aí eu pedi demissão. E assim a vida continua. Pedi demissão dessa empresa. E aí comecei a investir na minha pintura, nos meus conhecimentos. Graças a Deus que eu fiz isso. Eu tive a coragem de investir na arte, acreditar que eu seria capaz de viver de arte. E comecei a treinar, a pintar, a visitar ateliês, a comprar mais revistas, a entender mais sobre pintura, porque eu coloquei o foco: eu vou pintar. E aí eu comecei a pintar óleo sobre tela, comecei a trabalhar com acrílica e ficava fazendo quadros, apagando quadros, refazendo novamente, observando artistas pintar. Eu ia em feiras, aqui tem uma grande feira chamada Feira Hippie. Eu ia lá, ficava vendo os artistas, perguntava a um artista que tinta usava, perguntava a outro sobre luz, perguntava a outro como sombra, né, como fazer sombras. E assim fui interagindo, fui completando o que eu sabia e fui mesclando tudo. Foi muito bom, né, ter essa curiosidade, conhecer artistas. Eu fui em ateliês, comecei a visitar mais museus, né? Toda exposição que tinha, eu estava lá, sempre com um olhar, né, observando como que aquele artista usava as cores. E assim eu fui adquirindo os meus conhecimentos. Como eu comecei a dar aula, que eu vi que vender para mim ainda não era algo assim que eu conseguia, né? Porque eu pintava com tanto amor, né? Pinto, né? Com tanto amor que eu fazia as minhas pinturas, mas eu não tinha coragem de vender. Eu acho que isso acontece com você também. Quando a gente pinta um quadro que a gente gosta muito, é difícil vender, não é? Para mim foi muito difícil. A gente fica muito apegado a certas pinturas e aí
essa questão da venda é muito complexa, né? Mas nós temos que aprender a vender, tá? Eu sei que você aí também tem dificuldade em vender, mas com técnicas, com essas técnicas hoje que temos de venda, é interessante a gente tá investindo para que nós possamos, né, vender um quadro. É muito mais do que você simplesmente receber um dinheiro. Quando uma pessoa compra um quadro nosso, a gente tem aquela gratidão e aquela felicidade de saber que alguém gostou da nossa arte, não é? Eu sei como é isso. Eu acho que a venda não é só pelo dinheiro. Então vamos aí voltar ao assunto. Eu comecei a dar aula como? Eu estava aqui em casa, né, pintando. Eu ainda não tinha um contato, né, com pessoas. Eu não ministrava aula. Só que tinha uma senhora que vinha aqui em casa e ela via eu pintando. E eu dava algumas dicas para ela, né? Falava, ó, você poderia usar, Dona Idalina é o nome dela. A senhora poderia usar tal cor e etc. Dando algumas dicas. E num belo dia, alguém me ligou de uma loja de artes, né, me convidando a dar aula nessa loja. Na verdade, eu nunca tinha pensado em dar aula. E aí, simplesmente essa pessoa me ligou, né, e falou, Maneco, eu fiquei sabendo aí que você dá aula de pintura. E tem uma senhora até aqui que veio aqui na minha loja, que me deu o seu telefone, e eu gostaria muito que você viesse aqui para a gente combinar algumas aulas, porque o nosso professor oficial, ele vai tirar férias e a gente precisa substituí-lo. E aí eu perguntei quem seria o professor lá que dava aula lá, e ela falou, Robson Neves. E aí eu parei e pensei, Robson Neves? Mas o Robson Neves, eu sou fã desse artista. Quem sou eu para dar aula no lugar de Robson Neves? Quem sou eu? Eu pensei comigo, né? Mas eu não falei nada para ela. E aí eu falei, não, eu vou até aí, eu vou querer ver aí as aulas, como que funciona, né? Pode deixar que vamos marcar um dia. E aí eu fui, né? Mas eu fui com aquele medo de saber que eu ia substituir uma pessoa que eu era fã. Mas eu acreditava tanto no meu trabalho que eu falei assim, não, eu vou arriscar. E fui. E lá eu comecei a dar aula para 5 alunos. E o interessante é que dando aula para 5 alunos 2 vezes por semana, eu ganhava o financeiro muito maior do que quando eu trabalhava naquela grande empresa, né, de moda. E aí eu tomei como minha profissão aquilo. E eu comecei a dar aula e deu certo, porque eu somente ensinei o que eu sabia. Eu fiz a mesclagem de todos os meus conhecimentos, né? Eu já tinha uma habilidade a lidar com pessoas e foi um sucesso. No primeiro mês todo mundo saiu super satisfeito. E olha só, desde lá eu dou aula, desde 2000, 2001, né? Eu ministro aulas, amo o que eu faço, estou até hoje fazendo isto. Eu fiquei muito feliz em conseguir, né, em ter achado a arte. Na verdade não, a arte me achou. E hoje eu faço o que eu mais amo, dou aula. Dar aula, para mim, foi a melhor coisa do mundo. O meu maior objetivo de vida passou a ser reconhecido, viver de arte. Hoje eu tenho uma pintura aceitável, né? Mesclei muito, estudei muito, fiz a fusão
de todas as técnicas que eu vi durante esse processo. Comecei a observar as dificuldades das pessoas que estão pintando, começando a pintar, pessoas que já pintam há anos, algumas falhas, como que eu digo, algumas dúvidas que muitas vezes não se acha, não consegue achar o resultado satisfatório. Tem pessoas que não têm um resultado satisfatório devido a dúvidas que não conseguem resolver. Às vezes vocês fazem pesquisa na internet, olha uma coisa, olha outra e acaba criando um emaranhado de informação que não leva a algum objetivo. Então hoje eu tenho um método muito legal, né? Nós temos do Beabá, tá? Nós temos um método que ensina você a ter esse segmento, esse caminho até conseguir atingir um objetivo, sem ter que ficar rodando e não chegar a lugar nenhum. Não adianta, muita informação confunde. A gente tem que sempre entender isto. Hoje nós temos muita informação, mas a ação da pintura, o objetivo, entendeu? A gente acaba não conseguindo por ter muita informação. Tenha informação certa, e para isso nós temos um método.